Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente falaria sobre aquela questão que eu levantei no vídeo passado, né, de comparar os economistas do nazismo, os ministros da economia, né, do nazismo, e aí a estrutura da economia e tal, da experiência nazista bizarra lá, com o Paulo Guedes e o ministro da economia do Macron, né, que é o Bruno Le Maire. Mas aí pintou uma notícia ontem no Mídia Ninja, tá? Que a manchete é a seguinte: franceses se posicionaram. Por que a seleção brasileira masculina de futebol, né, não se posiciona contra a extrema-direita? E aí eu falei, bom, vou fazer um vídeo sobre isso para amanhã, e aí deixo esse vídeo aí dos ministros da economia e tal para amanhã, né, pro vídeo de amanhã, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. O vídeo de hoje se chama justamente por que os jogadores da França são contra a extrema-direita e os da seleção brasileira são a favor. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje. Tá? E antes eu deixo aqui para vocês, mais uma vez, a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito. E meu romance também está na editora, estou aí já negociando isso aí para publicar até setembro. Tá? Eu aviso a vocês aí. E aí, pessoal, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí, porque é interessante. Antes, vale já só um parêntese, né? Dois parênteses. Primeiro, eu não estou aqui generalizando. Não sei se todos os jogadores da seleção brasileira são pró-Bolsonaro, são pró-extrema-direita ou pró-direita, enfim. Tem aí o caso do Richarlison, né, que eu fiz um vídeo sobre ele, já tem alguns meses aí. E também não sei nem se ele está na seleção, acho que ele não está nessa seleção da Copa América, mas enfim, o fato é que, segundo a matéria aqui do Mídia Ninja, a maioria deles apoia a extrema-direita ou no mínimo não se posiciona contra, não faz ali uma campanha explícita e tudo mais. Vamos tentar entender um pouquinho, porque isso tem alguns traços que a gente pode desenhar. Obviamente que, né, cada um vai responder por si ali, mas tem alguns traços enfim, panorâmicos que a gente pode tentar traçar aqui, que a gente pode desenhar, né, para poder entender um pouco isso aí e até mesmo poder refletir em cima. Tá? Então vamos lá, vamos começar o seguinte, né? Algumas publicações aqui que demonstram, publicações de pessoas aqui no Brasil, né, que demonstram o quanto isso foi agradável aqui para a galera que tem aquela visão mais democrática e tudo mais, quer dizer, o apoio dos jogadores da França enfim, na verdade a crítica, né, dos jogadores da França à extrema-direita da França. Porém tem um detalhe sutil aí também, inclusive em relação a esse apoio, que eu quero ponderar com vocês aqui também, tá? Então vamos lá, primeiro um Twitter do Lula, né, o Lula dizendo: vocês viram a declaração do Mbappé? O Mbappé, né, o craque da seleção francesa. A França, inclusive, perdeu ontem, né, para a Espanha, 2-1, e está fora da final lá da Euro, mas enfim, é uma seleção aí das mais vitoriosas na última década, né? Disputou as duas últimas finais de Copa e tudo mais, então quer dizer, o Mbappé é um dos maiores jogadores aí do mundo hoje em dia, né? Então o Lula diz, né, vocês viram a declaração do Mbappé? Ele convocou o povo francês a não permitir que os fascistas, nazistas e a extrema-direita governem a França, porque ele sabe os problemas de ter extremistas no poder. Também teve a declaração do Raí, que eu vi hoje, isso no caso dia 4 de julho, né, que foi lá o dia dessa mobilização. E aí ele finaliza, o Lula, né, dizendo: essa é a importância das decisões políticas que garantem a democracia. Então também é uma questão para a gente pensar, né? O que garante a democracia? É só isso? Ou a gente precisa, muitas vezes, a gente fica dependente dessas atitudes de figuras famosas para poder sustentar algo que deveria se sustentar de maneira mais ampla, né, e não necessitar desses lampejos aí de criatividade, até mesmo de inteligência, né, de figuras que são celebridades e tudo mais para sustentar a democracia. A democracia tem que ser maior que isso. Para além disso, já fiz vídeo aqui também falando sobre isso, é importante, inclusive, a gente ter em mente de pensar se a palavra democracia não está sendo usada, não pelo Lula aqui, né, mas enfim, de maneira geral, por todos nós, né, de uma forma meio que quase que morta, né? Não se discute mais o que é isso,
quem é que está de fato, quem é que tem acordo com isso ou não, quem é que se interessa pelas, digamos, pelas fatias mais amplas, mais civilizadas e mais profundas que essa palavra carrega, ou se isso começa a ficar sendo usado de forma vazia e de tal forma repetitiva que muitas vezes acaba sendo inclusive um instrumento na mão de canalhas ou de pessoas que não têm nenhum projeto para sustentar isso, estão apenas querendo ganhar dinheiro, se escorando digamos assim, no peso e no rastro histórico dessa palavra. É importante pensar isso aí também. O André Rizek, que é um comentarista de esporte, ele também comemorou, ele disse: os jogadores da França são milionários, como qualquer atleta desse nível, mas não se esquecem de quem são, de onde vieram suas famílias, do que está em jogo. Seria mais cômodo se alienar durante uma Euro com o país polarizado. Não fugiram da raia. Olha o valor desses caras. Quer dizer, primeiro ele tem toda a razão de dizer que eles têm um valor, né, por não terem fugido da raia, por terem se posicionado, o que é uma coisa que, enfim, é muito significativo, né, e ao mesmo tempo chama ali outras pessoas a pensar junto e tudo mais. Agora, essa questão de se posicionar também tem que pensar, porque quando o Neymar apoia o Bolsonaro, ele está se posicionando, né? Mas está se posicionando a favor do Bolsonaro, né? Então, enfim. E essa não é uma crítica ao comentário em si, mas é uma crítica a essa ideia de que se posicionar é o suficiente, né? Inclusive porque isso também tem a ver com o que eu vou discutir no final do vídeo aqui, sobre uma certa, enfim, uma certa posição meio genérica contra a extrema-direita e não a favor de algo que seja algo que contribua para que a extrema-direita não volte, né? E por último ele diz aqui uma coisa também que eu acho importante na fala dele, que ele diz, né, que os jogadores da França não esquecem de quem são, de onde vieram suas famílias, do que está em jogo. E aí é importante, vamos fazer aqui na segunda metade do vídeo, uma reflexão sobre isso, sobre de onde eles são, de onde eles vieram e o quanto que essa questão de onde eles vieram explica parte significativa da diferença de posicionamento deles para os jogadores da seleção brasileira, tá? E, ao mesmo tempo, vamos tentar questionar esse ponto aqui, né, do que está em jogo, porque o que está em jogo quando se combate a extrema-direita na Europa? O que está em jogo é combater a extrema-direita? Ou o que está em jogo é, de maneira mais ampla, combater aquilo que gerou a extrema-direita? Essa também é uma questão importante que a gente tem que estar o tempo todo pensando nisso, né? E aí vamos lá. O Janoninho, né, que eu não sei se é o Janones ou se é uma página aqui ligada a ele, disse o seguinte aqui, né? Na França, Mbappé e Raí ajudaram a conscientizar o povo contra a extrema-direita. Aqui, o tal Ney, que é o Neymar, né, é aliado de golpista, paga fiança de estuprador e quer privatizar nossas praias. Quer dizer, uma diferença radical, né? Vamos também pensar um pouquinho nessa coisa de conscientizar o povo. O que significa exatamente isso, né? Significa apenas se posicionar contra algo ou significa se posicionar a favor de algo que combata esse algo de que se é contra? Também isso é importante também, né? A gente pensar nisso aí. E aí o Neymar, aliado de golpista, falando do Bolsonaro, nitidamente, né? Essa coisa de fiança de estuprador, não sei o que é, porque eu não acompanhei, mas ele quer privatizar nossas praias, também fiz vídeo aqui sobre isso, e é isso aí, né? Não tá nem aí pro país dele, né? Enfim, tá pensando, em grana, é isso que eles querem, especialmente o Neymar, né? Enfim, e aí o bom vivan muito humilde, né, aqui do patriotismo, do pragmatismo político, aliás, ele diz, né, seleção francesa em peso comemorando a derrota da extrema-direita no seu país. E aí ele colocou aqui Twitter de 3 jogadores, né, do Tchouaméni, do Koundé e do Konaté. Os 3 comemorando aqui e tal, a vitória do povo e tudo mais, né? O Ricardo Pereira disse o seguinte: quero destacar o papel da seleção de futebol francesa na reviravolta eleitoral do seu país, sobretudo do Kylian Mbappé, que convocou a juventude francesa contra a extrema-direita. Craque dentro e fora de campo. Também tem um detalhe interessante nisso tudo que a gente está vivendo, né? É curioso como hoje em dia é mais fácil você, digamos, né, como ele diz aqui,
convocar e amealhar e ao mesmo tempo conscientizar as pessoas contra algo do que a favor de algo, né? É estranho isso, né? Já fiz vários vídeos aqui falando que essa é uma característica da direita brasileira, da extrema direita especialmente, mas enfim, e tudo isso é uma coisa muito estranha, né? Porque fica mais fácil você chamar as pessoas para combater algo do que para afirmar outro algo, né? E isso também remete a um outro vídeo que eu fiz aqui, falando sobre o Safatli, né, ponderou que o Vladimir Safatli, né, o filósofo, ponderou que a direita estava, meio que tomando para si de maneira exclusiva o discurso de mudança, né, e tudo mais. Eu não lembro agora a palavra que ele usou, mas eu acho que foi mudança, rebeldia, alguma coisa do tipo, né? E isso aqui é uma característica, essa frequência dessa lógica de conscientizar contra algo demonstra que, na verdade, eu acho que não é bem por aí, né? Essa ideia não... enfim, tem que pensar aqui, que eu acabei de lembrar disso aqui no meio do vídeo, então não vou também desenvolver mais isso, mas o fato é que essa é uma característica estranha que a gente está vivendo, né? Quer dizer, você não junta as pessoas para afirmar um projeto, junta para negar, para ir contra, quer dizer, isso é meio que existe um certo vazio e estranho nesse barato aí que a gente tem que pensar o que é, né? Enfim, e aí o Thiago Bacatin publicou uma coisa engraçada que ele disse, né? Você sabia que o Bolsonaro ajudou a esquerda a vencer na França? O seu governo foi tão patético que serviu de exemplo para discursos do Raí e para matérias de jornais do Le Monde sobre como é a extrema-direita no poder. Bolsonaro virou sinônimo mundial da imbecilidade e todos querem distância dele. Obrigado, Jair. É isso aí. Bolsonaro virou realmente assim, né? Só acredita no Bolsonaro ainda os bolsominions brasileiros, porque, né, enfim, o mundo civilizado olha para essa figura como algo patético e a gente que estuda política há mais tempo nunca acreditou nessa figurinha, né? Isso aí, desde o início a gente sabia que ia dar nisso, mas, enfim, aquela velha história, né? Não foi falta de aviso, né? Enfim, e para finalizar, para a gente aí partir para a reportagem, né, e a gente fazer aquela reflexão aqui do vídeo, o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente do Brasil, né, ele publicou: a França deu aula hoje, né, isso no dia da eleição. Uma coalizão de forças políticas com suas diferenças, mas que não questiona a democracia. Também é o caso de pensar aí, hein? Se não tem alguém ali no Macron, na turminha do Macron. O Macron, inclusive, era banqueiro, né, antes de virar presidente, né? E aí eu vou fazer também esse vídeo amanhã aqui sobre a questão dos ministros da economia, que explica bem também um pouquinho do quanto que, na verdade, certamente tem gente ali infiltrada na tal, aspas, centro-direita da França, que não está nem aí para a democracia, que é grana, certo? Mas enfim, né, ele continua, né? A maior participação popular nas urnas em 40 anos. A força dos jovens na figura de craques como Mbappé, que é o exemplo típico de um país diverso que luta por mais oportunidades. Allez les bleus, vive la France, ele diz, né? E aí, então, vamos lá, vamos passar aqui para a nossa reflexão, tá? Vamos lá. A notícia do Mídia Ninja diz o seguinte, franceses se posicionaram. Por que a seleção brasileira masculina não se posiciona contra a extrema-direita? E aí eles dizem o seguinte: neste domingo, dia 7, alguns jogadores da seleção francesa de futebol, que estão na semifinal da Eurocopa masculina, comemoraram a vitória da esquerda e do progressismo contra a extrema-direita nas eleições para o parlamento francês. Nomes de destaque como Aurélien Tchouameni, Jules Condé, Ousmane Dembélé e Marcus Thuram celebraram o resultado com postagens em redes sociais. Principal nome do PSG, do Paris Saint-Germain, né, nos últimos anos e recém-contratado pelo Real Madrid, Kylian Mbappé reiterou sua rejeição à extrema-direita. Tudo isso, né? Só se reitera rejeição, não se reitera a afirmação, né? É uma coisa estranha. Mas enfim, principal nome do PSG nos últimos anos e recém-contratado pelo Real Madrid, o Mbappé reiterou sua rejeição à extrema-direita em 3 entrevistas coletivas durante a competição. O técnico Didier Deschamps concordou com as posições do camisa 10. E aí o Mídia Ninja se pergunta, né? Essa é a questão aqui do vídeo. Quando vemos essa postura vinda de grandes jogadores franceses, logo comparamos com a realidade oposta que vivemos no futebol masculino brasileiro.
em sua grande maioria, os jogadores não se posicionam ou declaram apoio político ao negacionista Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Esse contraste, por ironia, acontece no dia do aniversário de 10 anos daquele fatídico 7-1 para a Alemanha, né? Enfim, que foi em 2014. Essa análise começa com... Aí vamos lá, eles tentam responder. Eu vou passar a resposta deles e depois passo a minha, tá? Essa análise começa com os jogadores franceses. Os atletas citados são filhos de descendentes africanos e o discurso da extrema-direita francesa tem como ponto central justamente a xenofobia e o discurso anti-imigração. Mas, enquanto na França podemos ver os atletas se posicionando contra políticas que se opõem às suas identidades, não vemos o mesmo por aqui. Apesar da maior parte dos jogadores brasileiros serem de origens mais pobres e de muitos deles sofrerem constantemente com o racismo, eles não costumam se opor a um político que tem acusações de racismo ou uma política econômica que prejudica os mais pobres, né? Porque, inclusive, essa frase inicial aqui, né? Os atletas citados são filhos de descendentes africanos, os brasileiros também são, né? A maioria deles. E no fundo todos nós somos, né? Do ponto de vista mais amplo, todos nós somos filhos de Portugal, filhos da África, filhos dos indígenas, né? E isso faz parte dessa tal conscientização, mas no nível de afirmar e não apenas de negar, né? E aí a reportagem aqui do Mídia Ninja, o último parágrafo, tá, para a gente finalizar. 2 hipóteses são levantadas. A primeira é a inserção católica evangélica na cultura nacional, que em muitos casos é comandada por agentes do bolsonarismo. Uma parte disso está aí mesmo, né? Muitos dos nossos jogadores recebem esse discurso desde a infância e o incorporam na vida adulta. Outro aspecto é que, para conseguir destaque, os atletas precisam conviver com empresários ou com o meio político do futebol brasileiro, que também é majoritariamente comandado por direitistas. Também tem um pedaço da resposta aí, né? Então, quer dizer, primeiro tem essa coisa dos evangélicos, que estão crescendo nos últimos 30, 40 anos, e essa safra de jogadores aí de entre 20 e 30 anos são, enfim, muitos deles influenciados por isso, né? E também tem essa questão do meio do futebol, que é uma coisa que envolve muita grana e tudo mais, e muitos direitistas. Só que essa segunda explicação, ela não diz tudo. Por quê? Porque os jogadores franceses, segundo o próprio André Rizek ponderou aqui, são todos milionários. Então, quer dizer, né, todos também estão cercados de grana, ali, cercados de empresários, de dinheiro, de capitalistas, etc. e tal. E por que existe, então, essa diferença de maneira mais ampla? A gente pode tentar desenhar alguns outros traços aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, tá, uma reportagenzinha rápida aqui do Migramundo. E aí eles dizem quem são os jogadores multiculturais das 24 seleções da Eurocopa 2024. Dos 622 atletas inscritos na Eurocopa 2024, nada menos que 172 deles, portanto 27%, ou seja, um pouquinho mais de 1 em cada 4, né? Tem alguma característica que os encaixa como jogadores multiculturais. Quem seriam jogadores multiculturais? Nascidos em outros países e naturalizados, ou filhos de imigrantes, filhos de, enfim, de pessoas que foram, né, de outros países para a França, para outros países, para a Albânia, para outros países na Europa, tá? A França é o recordista, né? É o país que mais tem jogadores multiculturais, certo? Então vamos lá, vamos tentar aqui desenhar isso aí. Na França, vou falar só da França, tá? Não vou falar do restante, porque a França aqui é o que interessa nessa comparação por conta dessa questão da eleição lá. Dos 25 jogadores franceses, 22 são multiculturais, tá? Então, são multiculturais por quê? Vamos lá. São nascidos em outros países e naturalizados franceses, países esses: Senegal, Guiné-Bissau, Benin, Angola, Camarões, tudo na África. E a Guiana Francesa, que na verdade é parte aí da França, né? Mas é aqui na América do Sul, certo? E tem uma estrutura um pouco mais pobre ali e tudo mais, né? 11 deles nasceram na França, mas têm descendência ou africana ou de ilhas francesas do Caribe, ou então das Filipinas, né? Que um deles é das Filipinas. Então tem só alguns exemplinhos aqui, vamos lá. O Mendy, que nasceu na França, né? mas tem descendência do Senegal. O Upamecano, que nasceu na França também, mas tem descendência da Guiné-Bissau, né? O Koundé, que também nasceu na França, mas tem descendência do Benin. O Camavinga, tá, que nasceu em Angola e tem descendência do Congo, daí foi naturalizado francês.
e por aí vai. Tem vários outros, tá? O Tchouaméni nasceu na França, mas tem descendência do Camarões. O próprio Mbappé, né, nasceu na França, mas tem, se não me engano, o pai é camaronês e a mãe é argelina. Então os dois são africanos, né? E que mais? O Muani, né, Kolo Muani, nasceu na França, mas ele tem descendência do Congo, né, que é a República Democrática do Congo lá, tá? Que mais aqui? Vamos ver mais um ou dois aqui. A gente pega, né, o Zaire Emery, nasceu na França, mas tem descendência da Martinica, né, que é uma ilha ali do Caribe, tá? E para finalizar, o Coman nasceu na França e tem descendência de Guadalupe, que também é uma ilha por ali. Então, quer dizer, todas essas figuras, né, são figuras que ou nasceram em países mais pobres ou têm descendência, né, tem pais e mães que nasceram em países africanos, países ali pobres, países que são colônias, e tem uma lógica ali diferente, tem uma história diferente, mais sofrida e tudo mais, e vão para a França para tentar melhorar de vida, mas sem perder essa conexão e, ao mesmo tempo, essa percepção histórica das suas origens e tudo mais. Agora, tem algo que diferencia, porque os jogadores brasileiros também, como, né, todos comentam aqui, vêm de descendência humilde, né? Mas por que os dois grupos são grupos de pessoas que descendem enfim, da pobreza, ou ali da humildade e tudo mais, daquela lógica mais pobre, e chegam lá na riqueza e tudo mais, e uns são contra a extrema-direita e outros são a favor, né? Vamos pensar o porquê nisso aí. Eu fiz uma anotação aqui que eu vou trocar com vocês, porque essa é a reflexão do vídeo aqui de hoje, tá? Então vamos lá. Tem uma música do Raimundos que se chama Deixa Eu Falar, né? É um rock pesadão, assim, bom pra caramba o som, e aí tem dois trechos interessantes. O primeiro ele diz: a livre expressão é o que constrói uma nação independentemente da moeda e sua cotação. E aí logo depois ele faz uma outra afirmação que é um pouco mais ampla que essa. Ele diz: preste atenção no que eu vou dizer, consciência e rebeldia é o que eu preciso ter. Então não é só a livre expressão que constrói uma nação. É a livre expressão, portanto a rebeldia, mais a consciência. Se você não tiver a consciência, a livre expressão fica vazia, né? Então vamos exercitar a consciência e vamos tentar fazer essa comparação aí entre os jogadores da França e os jogadores do Brasil. Vamos lá. Os jogadores da França estão mais próximos de uma certa posição de refugiado cosmopolita, tá? Que é a posição que o Agamben defende aqui, tá? Que eu já falei nesse livro aqui várias vezes, tá? Do que os brasileiros. Então eles estão numa posição mais ligada a um certo, né, como eu falei aqui, refugiado cosmopolita, do que os brasileiros, que estão mais próximos de uma posição que nega o próprio país para afirmar não nem o país do outro, mas para afirmar a grana. Ou seja, né, a solução das mazelas que o jogador brasileiro teve, né, as mazelas que o jogador brasileiro teve no Brasil, ele soluciona a partir da conexão com o dinheiro, e não algo que seja uma mescla entre o dinheiro e a percepção ali da importância do outro país. Inclusive porque o jogador brasileiro não vai, na maioria das vezes, não vai para a Europa para se naturalizar francês, ou alemão, ou inglês, enfim, né? Ele vai lá para ganhar o dinheiro e para voltar, né? Então, enfim, e aí ele está negando o país dele para poder ir para lá, né? Ele não está ficando aqui no futebol brasileiro, está indo para lá para poder ganhar a grana que ele não poderia ganhar aqui, né? Então, para ele não é uma reconstrução de identidade lá do ponto de vista nacional, né? É apenas, digamos, até uma certa vingança contra o seu próprio país, né? No sentido abstrato aqui, tá? Não é, enfim, reduzir a coisa a isso. Mas vamos lá. Já os franceses estão numa posição que a gente pode chamar na superfície de cosmopolitismo nacionalista, né? Que seria uma ponte para o nacionalismo cosmopolita que eu tenho sugerido aqui. Quer dizer, eles estão ali indo para o cosmopolita, vocês estão saindo do seu país, indo para fora, mas para poder se naturalizar e construir uma identificação com aquele local lá. Isso também é uma diferença para a posição dos brasileiros, né? Os brasileiros já estão numa posição de negação do local, somada a uma afirmação do cosmopolitismo sem reflexão.
porque é baseado apenas na grana, né? Que é o discurso do Bolsonaro, que é o discurso do Paulo Guedes, que é o discurso da direita brasileira, né? E aí, então, isso acaba construindo um cosmopolitismo pobre e ressentido com o local, que é a mesma faceta do neoliberalismo. Por isso, eles aderem em peso ao Bolsonaro. Lembrem do Bolsonaro aqui dizendo, né? Você acha que o cara da Suécia vai para esse lixo aqui, né? Guardadas as diferenças, né, porque alguns ali certamente não são, né, enfim, violentos e baixo nível como Bolsonaro, mas é um pouco isso, né? Você acha que eu vou jogar onde? Na Suécia ou no Brasil? Eu vou jogar na Suécia, vou jogar ou enfim, né, na França, na Inglaterra, na Alemanha e tudo mais, tá? Na Espanha. Então isso aí é uma parte também da explicação enfim, que diz, né, um pouco dessa diferença entre o posicionamento dos brasileiros que não batem na extrema-direita porque eles se identificam com ela, né? A partir de uma mistura de uma saída do Brasil sem reflexão, né? E sem nenhuma perspectiva de se identificar com outro país, no nível mesmo da naturalização e tudo mais, e a coisa se restringe ao dinheiro, né? Já no caso dos franceses, não, porque eles estão saindo para poder se identificar, criar uma identificação com a França, né? E reconstruir a sua vida ali e experimentar a experiência francesa dos jogadores ali, desses jogadores naturalizados ou filhos de imigrantes. Ela é uma experiência de deslocamento da pobreza e da opressão anterior para a construção de uma identificação em cima dessa diferença, né? E não apenas pela grana, entendeu? E como é o caso nitidamente dos jogadores brasileiros. Então, na França, você tem refugiados em busca de uma pátria. No Brasil, refugiados em busca de negar a sua própria pátria, né? Esse é um ponto. E aí, para finalizar, tá? Ainda nessa questão aqui, o brasileiro, então, quando ele vai para lá nessa perspectiva, isso aqui tudo é um traço, né? Tem outros detalhes e tudo mais, mas ele é uma espécie de mistura do refugiado do Ailton Krenak, que é aquele que não se percebe, é um refugiado dentro da própria terra, né? O jogador brasileiro que quer jogar lá fora, ele se sente aqui um refugiado dentro da sua própria terra, porque ele quer jogar lá fora, ele não quer jogar aqui, né? Então tem uma mistura disso aqui com a mistura da desidentificação radical que a direita brasileira tem com o próprio país, que está desenhada na questão do masombismo, do complexo de Poodle e tudo mais, que eu também tenho refletido aqui. Então é uma mistura aí é uma mistureba, né, dessas duas características. E aí, pessoal, para finalizar, tá? Deixa eu ver aqui o que falta dizer. Para finalizar, existe também o fato de que a França é um país com uma história muito mais longa que a nossa, que tem uma história, né, ligada à filosofia, ligada à arte, ligada à literatura, ligada, enfim, à política, e isso, enfim, impregna ali a cabeça das pessoas que vão para lá, das crianças que estudam lá e tudo mais, não tem jeito, né? Deixo a dica aqui do livro, mais uma vez, da Pascale Casanova, República Mundial das Letras, porque explica bem isso aí, tá? E então, para além disso, né, tem também a questão do neoliberalismo, que é um pouco isso também, né, que acaba influenciando a cabeça dos brasileiros, porque a direita brasileira é neoliberal, ela não tem identificação com o país, é Estado mínimo, tem o geriza do Estado e tudo mais, quer dizer, e isso acaba construindo uma seleção que é, grosso modo, ali formada praticamente por pessoas que estão, né, só estão ali pelo dinheiro, não tem uma identificação realmente efetiva e nem geram essa identificação no torcedor de maneira mais ampla, né? Muitos comentários na internet de isso aí é um bando de mercenário que está ali pelo dinheiro, não estou nem aí para isso, tudo mais, quer dizer, né? O contrário do que você vê na França. Só que tem um último detalhe que eu queria ponderar aqui, que eu não sei se vai dar tempo, mas enfim, a Marine Le Pen respondeu ao Mbappé e disse que o jogador não representa os imigrantes, né? Então disse que ele não representa os franceses com antecedentes de imigração porque ele é milionário, né? E aí no final ela afirma também que a França está cansada de receber lições de moral e instruções para votar de figuras públicas, incluindo celebridades que, segundo ela, estão distantes da realidade da maioria dos franceses. E nesse ponto, por incrível que pareça, ela tem razão, né? Não por conta do Mbappé em si, mas por conta do que ele representa, né? Por quê? Porque o que gerou a insatisfação... Esse é o ponto-chave aqui da consciência e da rebeldia, né? O que gerou o avanço da extrema-direita foi o empobrecimento da classe média francesa, o projeto neoliberal do ministro da Economia do Macron, etc. e tal,
que acabaram gerando perdas para essas pessoas que não têm a grana que o Mbappé tem, né? Então, se você não pensa isso, você não constrói a coisa de maneira mais ampla para entender que o problema não está só na extrema-direita, mas está na direita neoliberal que está disfarçadinha de democrática para ficar ali gerando prejuízo para a maioria, certo? Esse é o ponto de conscientização mais amplo aí. Beleza, pessoal? Então é isso, acho que a diferença é um pouco essa aí e a gente se fala então no próximo vídeo aqui do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui!